Vamos fazer um giro rápido de algumas notícias que também são importantes, que precisam de uma explicação, mas que eu não vou gastar esse tempo todo. Então vamos lá. Seguinte, notícia importante. Oposição quer mudar lei da ficha limpa para tornar Bolsonaro elegível. Acredite se quiser, eles querem acabar com a lei da ficha limpa. Uma das poucas leis que realmente combatem a corrupção no Brasil. Porque o sujeito é condenado por um órgão colegiado, está inelegível 8 anos. Você foi condenado por quê? Porque você roubou, porque você foi corrupto, porque você teve improbidade administrativa, ou porque você tentou dar um golpe de Estado, por exemplo, né? Você pode ser condenado e ficar inelegível. Mas como eu te disse lá no comecinho do vídeo, não vai adiantar. Por quê? Porque o Bolsonaro está inelegível não pela lei da ficha limpa. Ele está inelegível porque ele foi condenado à inelegibilidade. Essa é a pena do crime eleitoral que ele cometeu. Ele cometeu 2 crimes eleitorais, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação e abuso do poder político. Esses crimes, a pena é a inelegibilidade. Então, assim, não é a ficha limpa. Não é que ele foi condenado por um outro crime e a ficha limpa prevê que por causa dessa condenação ele também não pode ser candidato. Não. A pena é a inelegibilidade, então, mesmo que mude a lei da ficha limpa, isso não muda a situação do Bolsonaro. Vai liberar um monte de safado sem vergonha para continuar disputando a eleição no Brasil e ganhando. Apesar de roubar, apesar de cometer todo tipo de crime. Mas para o Bolsonaro não vai adiantar. De qualquer maneira, eles estão lá, querendo propor essa mudança, dizendo o seguinte, que 8 anos de inelegibilidade é muito tempo, tem que diminuir para 2. Aí se diminuir para 2, ou seja, nada, né? Porque 2 anos é o intervalo de uma eleição para outra. Se eu fico 2 anos inelegível, eu fico 2 anos, é justamente o tempo que não tem eleição. Quando vem esses 2 anos, eu posso ser candidato de novo, que é daqui 2 anos lá na frente. Então, 2 anos e nada é a mesma coisa. E quem são os caras que resolveram propor essa história, que resolveram encampar essa ideia? Os deputados bolsonaristas, óbvio, né? Esse aqui, ó, que eu vou te mostrar o vídeo dele, é um Bibo Nunes. Bibo Nunes é lá do PL do Rio Grande do Sul. Por que eu separei esse vídeo aqui? Porque você vai lembrar desse cara. Esse cara já propôs uma outra coisa que não é nada boa para o povo brasileiro. E eu vou te mostrar agora. Esse vídeo, inclusive, é desse outro assunto. Dá uma olhada. Escuta bem o que ele fala. Eu, como empresário, a vida toda, paguei impostos, sei o que são custos trabalhistas, sei o que é pegar impostos com os mais altos juros, sei o que é a vida de empresário. E sei muito bem o que é uma concorrência desleal. Concorrência desleal é você vir para o mercado pagando 50%, 60% e o outro pagando nada. Quero saber quem de vocês teria competência de vencer essa luta. Ninguém. Falo isso com relação à taxação de $50 ou mais. Já teve um acordo feito. E felizmente, pelo que eu sei, foi pelo discurso que fiz aqui nessa tribuna. O que fico muito feliz. Se não aprovarem para que cobrem impostos dessas empresas, quebrarão as empresas do Brasil e acabarão os empregos. Acabarão os empregos. Pense no futuro do seu país, pense como um brasileiro que ama o seu Brasil. Obrigado. Lembrou? Esse cara aí subiu na tribuna da Câmara dos Deputados, no microfone, para defender a taxa das blusinhas, a taxa das importações das brusinhas lá da China. Bolsonarista, assim, ó, até a última raiz de cabelo também, tá? Então é o mesmo cara que defendeu lá a taxa das blusinhas. Depois eles ficam falando, porque o Lula taxou as blusinhas. Quem taxou as blusinhas foram os bolsonaristas, né? Você tá vendo aí. E esse sujeito aí, que defendeu lá atrás a taxa das blusinhas, agora tá defendendo acabar com a lei da ficha limpa. Fazer uma mudança que, tipo, elimina, né? Descaracteriza. A lei continua existindo, mas a punição some. Então, é a mesma coisa que não existir. Essa é a nova artimanha do Bolsonaro para tentar disputar a eleição em 2026. O Bolsonaro não vai adiantar, viu? Enfim, tem mais notícia. Hugo Mota leva a avó para primeiro encontro com Lula. Francisca Mota, de 84 anos, tem longa trajetória na política. Foi prefeita de Patos, na Paraíba, e deputada estadual por vários mandatos. Olha a fotografia, que bonitinho. O Hugo Mota, presidente da Câmara, com a vozinha dele, e o Lula. Quando ele se elegeu presidente da Câmara, a avó do Hugo Mota falou: ô meu netinho, me leva lá para conhecer o presidente, eu queria conhecer ele, eu gosto do Lula. E aí o Hugo Mota levou. Inclusive, a avó dele, a Francisca Mota, agradeceu o Lula. Poxa, você apoiou aí meu neto para ser presidente da Câmara e tal, né? Mas, enfim, foi lá de tietar o Lula, né? É uma mudança completa de relacionamento do Lula com o Hugo Mota, pelo menos até o momento, né? Em comparação com o Arthur Lira, porque a gente sabe, o Arthur Lira dá faca no pescoço o tempo todo. Claro, vamos aguardar para ver, porque a gente também não está falando de gente santa. Porém, já parece um sinal de uma mudança assim bem grande no relacionamento com o presidente da Câmara. Isso é muito importante, por quê? Porque o presidente da Câmara é o cara que tem o poder de pautar os projetos. É ele que decide o que vai ser votado e o que vai ficar na gaveta. Então, aparentemente, vemos mudanças no ar nesse relacionamento entre o governo Lula e a Câmara dos Deputados, pelo menos
o presidente da Câmara dos Deputados. Seguimos. STF nega recurso da PGR e confirma anulação das condenações de Léo Pinheiro na Lava Jato. Sim, Léo Pinheiro, sabe quem é, né? É o dono da OAS e é o cara que disse que ia dar o triplex pro Lula. E por isso, o Moro condenou o Lula e o Lula foi preso. Acontece que o Léo Pinheiro passou um tempão preso e ele sempre dizia, não tem nada para falar do Lula, não tenho nada para entregar do Lula. E a Lava Jato dizia, se não falar que o Lula é culpado, você não sai da cadeia. Léo Pinheiro, sujeito já idoso, tá aqui a cara dele. Já é idoso, rico pra caramba, nunca tinha passado um dia na cadeia. Você imagina o sujeito lá preso. Um tempão. Chega uma hora que ele falou assim: o que vocês querem que eu fale aí? Aí ele falou: porque eu ia dar o apartamento pro Lula, porque não sei o quê, inventou um monte de história e saiu da cadeia. Foi só falar, saiu da cadeia. Mas ele foi condenado. E aí, justamente depois que vazou aquelas mensagens da Vaza Jato, depois que descobriram toda a armação da Lava Jato para condenar o Lula, o processo dele foi anulado e outras pessoas que também tinham sido condenadas nas mesmas situações entraram com processo para anular as próprias condenações. O Léo Pinheiro é um deles. Vocês estão vendo aí que eu fui coagido, achacado a mentir para acusar o Lula, porque senão eu ia continuar preso, eu ia morrer na cadeia. E aí o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, tinha anulado a condenação dele, aí a Procuradoria-Geral da República recorreu, e agora o STF confirmou, o pleno do STF confirmou, na verdade a segunda turma do STF confirmou, a anulação da condenação do Léo Pinheiro. Então agora ele está livre, ficha limpa de novo, pelo menos nesse caso. Significa que é um santo? Claro que não. Mas significa que naquele caso específico que envolvia o Lula, ficou provado que era tudo uma grande armação. E por isso, neste caso, ele foi inocentado. Vamos seguir, que essa notícia chama atenção também, porque você precisa ficar atento, viu? Porque essa entidade, esse CFM, é a entidade que regula a medicina no Brasil. Isso é muito grave. Entidades científicas divulgam apoio à médica Lígia Bahia, processada pelo Conselho Federal de Medicina. O que acontece? Essa médica, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é especialista na área de saúde pública, ela deu uma entrevista e falou, absurdo o Conselho Federal de Medicina ficar falando para as pessoas que tudo bem dar cloroquina para as pessoas. A gente sabe que esse negócio não serve para nada, é remédio de carrapato. É uma maluquice, é dinheiro, é tudo pelo dinheiro. Ela deu uma entrevista e criticou o CFM. Também criticou o CFM, porque o CFM estava naquela ideia de ser contra o aborto legal. Aquele em caso de estupro, em caso de risco para a vida da mulher, em caso de bebê sem cérebro, que é o bebê anencéfalo. Nesses casos, a lei permite o aborto. E os bolsonaristas resolveram comprar aquela briga para proibir todo tipo de aborto, inclusive o legal. Ou seja, eu vou obrigar uma pessoa estuprada a ter o filho do estuprador. E o Conselho Federal de Medicina, beleza, tamo junto. Então ela criticou também, né? Lembrando, o Conselho Federal de Medicina acabou de eleger os conselheiros, é um por estado. São 27. Desses 27 eleitos, 18 têm ligação com o partido político de direita. E esses 18 são favoráveis à cloroquina e contra o aborto legal. Não estamos falando de todos os casos de aborto, repito, só dos casos que já estão na lei, que já são permitidos. Bolsonaristas de carteirinha. O Conselho Federal de Medicina foi tomado pelos bolsonaristas, por médicos bolsonaristas. E aí a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e uma outra entidade que é a Academia Brasileira de Ciências publicaram uma nota dizendo, vocês estão loucos de processar essa mulher porque essa mulher está falando a real. Vocês estão tudo maluco de apoiar essas ideias furadas. Vocês não são médicos, não é possível. Né? É isso que essas entidades estão dizendo em apoio dela. E aí, agora ela está respondendo o processo, por quê? Porque o CFM processou ela por conta dela ter criticado, ainda está exigindo uma indenização, os bonitos, como se o Conselho Federal de Medicina fosse uma pessoa que teve dano moral. Vai te catar, né, CFM? Então, diante dessa situação, agora existe um manifesto em defesa da médica. Sabe o que está aparecendo? Aquelas duas cientistas que desmentiram aquela história de que verme dava diabetes? Foram processados e ainda perderam o processo. Porque, vocês estão caluniando o pobrezinho do mentiroso, que era o cara que tinha inventado essa história nas redes sociais. Teve que o STF entrar no meio para derrubar isso. E dizer, vocês estão loucos? Vocês estão loucos de condenar uma pessoa que desmente uma mentira? É provavelmente o que vai acontecer nesse caso também. O Conselho Federal de Medicina está intimidando essa médica. Por quê? Porque ele está cheio de gente que não vale nada. Bolsonaristas que não defendem a saúde. Eu vou te falar uma real, uma verdade que eu nunca contei. Quando eu vou a um médico novo, eu pergunto se esse cara é bolsonarista. Se ele for, tô fora. Eu não tenho coragem de tomar um remédio receitado por um médico bolsonarista. Por quê? Porque eu sei que essa gente é capaz de receitar qualquer coisa por dinheiro. Então eu
tenham esse cuidado. E eu conheço várias pessoas que têm também. Estamos chegando nesse nível, tá? E o duro, a maioria dos médicos são bolsonaristas. É os pobres Premium Plus, né? Ganha 50 mil por mês no consultório e acha que é rico. Enfim, é isso que acontece no nosso Brasilzão. E para encerrar, dólar recua pela 12ª vez, na maior sequência de quedas desde a criação do Plano Real, e fecha a R$ 5,77. E olha lá, dados fracos nos Estados Unidos, recuo de Trump nas tarifas comerciais ao México e Canadá fazem moeda americana perder força globalmente. É aquilo que eu falo toda vez. O dólar sobe, culpa do Lula. É o Lula, é o gasto do Lula, é as viagens do Lula, é a Janja. Dólar cai. Lula não tem nada com isso, imagina. É conjuntura internacional. Mais uma vez, é isso que o jornalismo econômico está dizendo. E eu lá atrás já dizia, está subindo por causa do Trump e agora está caindo por causa do Trump também. Mas para os jornalistas econômicos não. É culpa do Lula quando fica ruim e é culpa do Trump quando fica bom. Né? Mas o dólar caiu de novo, já acumula uma alta de mais de 5% só em janeiro, chegou a 6,30 no final do ano, aquele escândalo todo que foi feito, e agora está 5,77. Então, assim, isso também com certeza vai impactar a inflação para baixo, o que é uma coisa boa para o Brasil. É isso, esse foi meu resumo de notícias, meus comentários a respeito dos principais acontecimentos do dia para você. Eu fico por aqui e te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Continuo te convidando. Se não curtiu lá no começo, porque não sabia se o vídeo ia ser bom, curte agora, vai, se inscreve e deixa o seu comentário sobre qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui no vídeo, porque o seu comentário é muito importante. Além do engajamento, eu me baseio muito nele também para decidir quais os assuntos eu vou tratar nos vídeos. Então, conto contigo, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço para você.